a sessão. Pessoal, desculpa, eu tive um probleminha aqui já. Okay. Temos 6 processos no dia de hoje. No entanto, o processo de Companhia Brasileira de Distribuição, recurso ordinário, será retirado de pauta em razão do impedimento da doutora Maria Anselma, que participou do julgamento da Câmara Superior. Eu acho que não vai ter botão de declaração de impedimento, então eu vou apenas retirar de pauta. Né? Eu acho que pode fazer um despacho na ata, né? Depois. Depois eu posso fazer um despacho na ata. Isso. Ou também. Ok, já foi retirado de pauta o processo de Companhia Brasileira de Distribuição. Não há mais patronos presentes. Então, vamos começar os trabalhos. O processo de Artvisão, Vanguard Comércio de Produtos Promocionais Limitada é um recurso misto, é de minha relatoria. Na realidade, esse processo já foi colocado em pauta anteriormente, já foi realizada a sustentação oral, só que houve um pequeno problema de sistema, que eu acredito que já foi sanado. Deixa eu registrar os votos novamente aqui. Só um momento. Muito bem, só relembrar o processo. É um retorno dos autos determinado na Câmara Superior para novo julgamento de recurso de ofício. Contradição proferida pelo TJ1, que julgou parcialmente procedente o AIM. Os itens 2 a 10 do AIM foram objeto do Programa Especial de Parcelamento, assim houve esgotamento do processo administrativo tributário quanto aos referidos itens. Então, essa em discussão, apenas o item 1, referente à calculação de deixar de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas, referente a operações tributadas como sendo não tributadas. A adição primeira instância julgou improcedente o item 1 e procedente a mais itens do AIM. A doutora de Tributação Fiscal ofertou parecer propugnando o provimento de recurso de ofício. A autora apresentou por conta razões. A terceira Câmara Julgadora negou o provimento de recurso ordinário e deu o provimento de recurso de ofício. O contribuinte interpôs recurso especial e a Câmara Superior anulou a decisão da terceira Câmara Julgadora e determinou nova prestação judicante. Este foi o relatório. No meu voto, a questão, como eu já disse, o processo já foi pautado, já foi realizada a sustentação oral. Em resumo, a controvérsia se restringe à questão se os produtos comercializados pela autuada se caracterizariam como impressos personalizados ou não.
No meu voto, citei a adoção normativa CAT 4, de 2015, e também citei a resposta à consulta tributária 1324, de 2016. Com esses entendimentos, eu entendi que os produtos aparentemente se tratariam de empréstimos personalizados, então eu acabei entendendo que o acusação 81 era insubsistente. Então eu conheci e neguei provavelmente curso de ofício. Foi assim que foi o voto. Houve o problema na rede do voto, que já foi sanado. Acredito que a doutora Luciana iria pedir vistas. Sim, na verdade, eu trouxe uma manifestação em sessão. A minha questão aqui é que eu elaborei um demonstrativo destacado e desde ontem, eu estou tentando juntar ele no processo e não estou conseguindo, porque está falando que o arquivo é muito grande, eu estou com o computador novo da Fazenda e eu não tinha instalado o PDF ainda, não consegui dividir o arquivo. Eu vou ver se eu consigo fazer essa divisão desse arquivo para eu conseguir juntar ele em duas partes. Porque eu entendo que alguns itens que estão no demonstrativo, de fato, eles são impressos personalizados, mas tem uma parcela deles que não é. Eu vou fazer a minha manifestação e eu vou tentar resolver aqui a questão do demonstrativo, que eu peguei com base no demonstrativo que foi elaborado pelo Fisco e só destaquei os itens que eu entendo que tem uma descrição genérica, para poder juntar. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu já fiz a solicitação da manifestação. Ok, já está concedida. Vamos aguardar um pouco a doutora Luciana, para ver se ela consegue colocar o demonstrativo. Conseguiu, Luciano? Ele não está aceitando juntar o demonstrativo. Eu tenho que fazer a divisão dele. Que para mim é que já está a manifestação concluída, eu acho que tem que pedir para editar, né? Não, não é. Na manifestação eu não consigo colocar o demonstrativo. Eu tenho que conseguir colocar o demonstrativo por petição no processo. Eu faço isso pelo EPAT, não é O demonstrativo pelo voto deve ter eletrônico. foto. Tá. Isso. Eu não achei que fosse dar erro na juntada do demonstrativo, porque eu peguei um arquivo que foi feito pelo fiscal, só destaquei, é o mesmo arquivo, ele é um arquivo único no processo. Destaquei, salvei para juntar de novo. Mas aqui agora ele não está aceitando. Tá, ficou sem som, doutor Só um Luciano. minutinho, eu vou tentar Tá. resolver isso aqui em um Tá. minutinho, ver se eu vou conseguir fazer essa divisão e já retorno. Tudo bem.
Inácio, eu não consigo realmente, porque eu fiz a instalação aqui, mas ele está dando um erro. Eu fiz a instalação pela central de software da Secretaria da Fazenda e eu não consigo abrir. Eu acho que seria o caso de eu retirar em vista para juntar minha manifestação com o documento, porque se eu juntar só a manifestação em sessão, Sim, ela vai ficar incompleta, ela não... tudo bem. É que assim, se você não conseguir mesmo, Luciana, não conseguir mesmo, né? Às vezes você teria que citar um por um. O problema é que São vários, muitas né? páginas. Se eu posso, se vocês acharem viável, eu posso continuar tentando aqui, a gente passa para um outro processo e depois Tá bom. retorna a esse para não atrasar a sessão? Tudo bem. Então vamos passar Obrigada. para o processo? Deixa eu só entender, Luciano, você vai tentar colocar o documento ainda. É um documento por petição, isso. Tá. Não, porque eu acho que se for sair em vista, eu não vou pedir vista, porque eu não vou conseguir Sim. fazer, mas eu acho que às vezes pode ser interessante se alguém já quiser fazer a vista também, para não ter problema de, na sessão, tomar conhecimento da Luciana, né? E de qualquer forma eu já estaria com a vista pronta, então, assim, conseguiria, se eu te retirasse em vista, eu acredito que vocês conseguiriam pautar para a semana do dia 7, não seria eu na sessão, porque eu já vou estar de férias, teria algum substituto que apresentaria a minha vista, mas eu me comprometo a entregar ela a tempo de ser pautada ainda nesse mandato, se O houver essa necessidade. meu único receio, presidente, é que a representação fiscal, pelo que eu entendi, vai apresentar um documento relativamente longo, né? Que daí a gente tomaria conhecimento no dia da sessão, ou pouco antes. Sim. Posso sugerir Não, mas aí eu encaminho por e-mail também. Tá, não, eu só queria deixar assim meio alinhado para não correr o risco de voltar em pauta, a gente tomar conhecimento. Posso sugerir um caminho alternativo? O arquivo original tem quanto de tamanho, Luciana? Deixa eu ver aqui. 65 mega. Me manda pelo WhatsApp. Eu tenho o aplicativo aqui, eu divido ele e te mando de volta pelo WhatsApp. E a gente vai passando os processos, aí eu deixo esse processo por último. Eu te mando as peças já separadas. Deixa eu conectar aqui. Tá. Estou te mandando, Alexandre. Obrigada. Imagina. Tudo bem. Então, passar para os próximos processos. Tem um processo de empólio MIL, Comércio de Bebidas Limitada. É um recurso ordinário, relatora a doutora Maria Anselma. Não há protesto por sustentação oral. Tudo bem, doutora Maria Anselma nos apresenta os autos? Só um minutinho, presidente, que caiu aqui meu sistema. Acho que só está com o relatório, né? Não, ela está aparecendo voto já. Tá. Ok. Já registrado. Então,
está disponível para todos, né, presidente? Então, mais uma vez, bom dia. Trata-se, então, de recurso ordinário proposto por Empório M&L Comércio de Alimentos e Bebidas Limitada, contra a decisão que julgou procedente o AIM. A infração é deixar de pagar o ICMS devido por substituição tributária nas operações subsequentes, referente às notas fiscais eletrônicas, constante do demonstrativo 1 anexo na condição de contribuinte substituído, responsável supletivamente pela liquidação total do débito tributário e não atender notificação prévia emitida nos termos do artigo tal. O item 2 é por infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte e recebimento de estocagem, recebimento de mercadorias, conforme demonstrativo número 2, anexo, de emissão atribuída a contribuinte Parque Comércio Atacadista Limitada, que foi enquadrada como inscrição nula, com efeitos a partir de 12 de abril de 2011, por ter ocorrido a hipótese prevista de simulação de existência de estabelecimento ou de empresa, nos termos do artigo 30 do Decreto 45.490. O item 3, infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, por deixar de escriturar nos meses de fevereiro e março de 2012 as notas fiscais eletrônicas modelo 55, série 1, conforme demonstrativo número 3, abaixo descritas, referente à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. A autuada foi devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa, alegando insíncie, vício encenável, uma vez que a mistura de acusações se é substituído, como pode ser creditado. Traz aos autos documentos para comprovação da ocorrência das operações, não podendo assim ser responsabilizado pela inadimplência do fornecedor, não se aplicando o artigo 136 do CTN. Declara ainda ser impossível a transferência do ônus ao contribuinte, uma vez que possui por conta do regime de distribuição tributária qualquer relação com o fato gerador do tributo, de responsabilidade da empresa fornecedora, e que não existe base legal para tal transferência. E ainda também alega sobre a multa que, se prevalecer a acusação, não pode ser duplamente penalizada, colacionando a decisão do STF, que condena o confisco. E sobre os juros requer que sejam substituídos pela taxa Selic. A manifestação fiscal ocorreu às folhas 143 e 157, e as folhas 163 e 170, o julgador de primeira instância proferiu a decisão julgando procedente o AIM em todo o seu teor, mantendo a multa e juros. Interposto o recurso ordinário, o contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos foram admitidos. No recurso, posto isso, foi deferido seu processamento pela DJT. Não há protesto por sustentação oral. As folhas 205 a 231, a representação fiscal apresenta suas contestações ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. A recorrente junta às folhas 233 a 261 os extratos assinados pela instituição bancária. O recurso ordinário foi distribuído para a 13ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto proferido pelo ilustre relator, Dr. Leonel Cesarino Pessoa, decidiu por converter o julgamento em diligência para que a representação fiscal se manifeste sobre os documentos juntados pela recorrente às folhas 233 e 263. Verifico que nas folhas 274, a agente fiscal de renda se manifestou sobre os documentos juntados pela recorrente, afirmando que são os mesmos juntados aos autos das folhas 39 e 73 e 139 e 140, com diferença que, nas imagens dos cheques e extratos juntados às folhas 233 a 261, constam carimbos da instituição bancária. Ainda afirma que em todos os extratos não consta o ano da movimentação, e em 9 extratos não constam os dados da conta bancária, concluindo-se que os mesmos continuam não comprovando o pagamento das operações mercantis.
Novamente, a representação fiscal se manifesta às folhas 278 a 283. Já a recorrente se manifesta novamente às folhas 285 a 287, juntando novos extratos bancários, conforme folhas 288 a 318. O recurso ordinário foi distribuído para a 7ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, onde, com voto por mim proferido novamente, converti o julgamento em diligência ante a juntada de petição e novos extratos bancários de folhas 285 e 318 para que a representação fiscal se manifestasse. Em atendimento às folhas 342 a 345, a representação fiscal se manifestou afirmando que, com relação aos extratos bancários, se tratavam dos mesmos documentos juntados anteriormente às folhas aí citadas, exceto de trazerem em algumas folhas os dados da conta corrente correspondente. Regularmente processado o apelo é o relatório, motivo pelo qual encerro e passo a decisão. No exame do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está devidamente revestido dos requisitos de mínimo de admissibilidade, pelo qual conheço do recurso e passo ao julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente reafirma a nulidade do presente AIM por vício insanável, uma vez haver no mesmo item duas infrações distintas, as quais, sendo falta de pagamento de imposto e recebimento considerado desacompanhado de documentos fiscais hábeis, citando inclusive decisão proferida no AIM, número tal, pela 3ª Câmara Julgadora deste Tribunal como paradigma. Porém, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em mistura de infrações no mesmo item. No relato do AIM, existem 3 infrações diversas, de condutas diversas e penalidades também aplicadas de forma distinta. Portanto, não há mistura de acusações. Ao contrário do que alega a recorrente, o suposto paradigma não é similar ao deste AIM, uma vez que no referido acórdão paradigma há somente uma infração com a mistura de 2 acusações fiscais. Já no presente AIM, existem 3 infrações com 3 acusações distintas e devidamente tipificadas. Assim, afasto a preliminar de nulidade. Faço análise do mérito. Em suas razões recursais, com relação aos itens 1.1 e 2.2, a recorrente reitera a alegação da tese de boa-fé do adquirente como consequência da produção dos efeitos do ato declaratório da inidoneidade da empresa fornecedora a partir de sua publicação. A recorrente alega ter provado a ocorrência da operação através da veracidade da compra, demonstrados todos os registros contábeis e fiscais de entrada das mercadorias, ocorrência de pagamento através dos extratos bancários juntados e ainda validação da situação cadastral. Alega que a empresa fornecedora se encontrava com a situação cadastral autorizada. Portanto, não pode ser responsabilizada pela inadimplência da empresa fornecedora, uma vez que tomou todas as precauções ao adquirir as mercadorias. E ainda mais que não ficou comprovada pelo fisco que a empresa fornecedora nunca existiu, tendo juntado aos autos robusta documentação comprovando que adquiriu as mercadorias. Entendo que razão não cabe à recorrente. Quanto ao procedimento de nulidade de inscrição da empresa fornecedora, conforme documentos juntados aos autos das folhas 2533 e 8290, a simulação de existência da empresa fornecedora foi constatada através de um detalhado trabalho realizado pelo fisco, onde foi verificado, além de outras, o não suporte de entradas para a quantidade de emissão de notas fiscais e não comprovação de capacidade econômica do sócio. Sendo assim, não há que se falar em não comprovação por parte do fisco de simulação da empresa fornecedora, PAC, Comércio Atacadista Limitado. Com relação às alegações da recorrente de que juntou documentação robusta de aquisição das mercadorias e prova da ocorrência das operações, olhando os autos, verifiquei as folhas 38, que em atendimento à ordem de serviço fiscal número tal, a recorrente afirma que os pedidos eram feitos através do e-mail tal, aos cuidados de Carlos. Porém, em momento algum, nem em sua defesa, pouco na apresentação deste recurso ordinário, a mesma juntou cópia de qualquer
de qualquer um destes e-mails, que, ao meu entendimento, comprovaria de fato as negociações e aquisição das mercadorias. E, o mais importante, prova da ocorrência das operações. Outro fato que me chamou a atenção foi com relação aos pagamentos. Com relação à nota fiscal 368, juntada às folhas 39, no valor de 31 mil, o que mais me chamou a atenção é que consta que o pagamento seria através do boleto de número 433, com vencimento em 25 de setembro de 2011. Porém, a recorrente juntou como comprovantes do pagamento desta DANF a cópia de 2 cheques no valor de R$ 15.874 cada um, conforme foi os 4041, que totaliza em R$ 31.749, compensados conforme extrato juntado às folhas 289 e 297. As demais DANFs, onde constam como opção de pagamento por boleto, a recorrente trouxe aos autos somente cópias de extratos bancários, não trazendo aos autos as cópias do título. Ainda a recorrente alega que atendeu aos requisitos para reconhecimento da idoneidade da boa-fé, porém não vejo tal cumprimento e tampouco comprovação nos autos. Não existe nos autos um documento sequer das tratativas comerciais ocorridas entre a recorrente e a empresa fornecedora, tampouco a comprovação de que, quando das operações comerciais, a recorrente verificou a idoneidade da empresa com quem negociava através do Sintegra. Tal consulta ao Sintegra, Sistema Integrado sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços, expedido à época das operações mercantis abarcadas pelo AIM, em que figurava o estabelecimento, a empresa, com quem celebrou o negócio jurídico, ao meu ver, contribuiria a recorrente em comprovar a boa-fé de sua conduta, mas a mesma falhou também neste requisito. Portanto, ao contrário do que alega, caberia à recorrente o aprofundamento em comprovar que a empresa fornecedora existia e não ao fisco, e, analisando todos os documentos constantes destes autos, entendo que falhou a recorrente em tal comprovação. Ainda entendo que falhou a recorrente em comprovar o atendimento aos requisitos para reconhecimento da idoneidade e da ligação da boa-fé, permanecendo assim a sua responsabilidade solidária. Com relação ao item 3.3, a recorrente alega que não há registros de entrada dessa mercadoria na empresa e que são irrelevantes, representando apenas 1% do debatido. Assim, como de fato as notas foram emitidas e não registradas no livro da recorrente, comprovada está a materialidade da infração, independentemente do valor que as mesmas representam, mantendo assim a infração. Sendo assim, devidamente caracterizada a infração, devem ser rejeitados todos os argumentos da recorrente pelos motivos acima expostos. Com relação à multa aplicada, a recorrente reitera a alegação de que, como a acusação mistura duas tipificações distintas, crédito indevido por documentação inidônea e recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais, é impossível prescrever punibilidade adequada. Porém, mais uma vez, equivoca-se a recorrente. A penalidade aplicada à recorrente está em consonância com a prática das infrações de falta de pagamento de ICMS devido por substituição tributária e recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais hábeis e de acordo com a legislação vigente à época das operações. Ainda referente à multa, a recorrente requer a relevação ou redução nos termos do artigo 527-A do RICMES 2000. Uma vez que não possui histórico de autuação e não ter concorrido com fraude ou dolo. Porém, tal redução ou relevação não pode ser aplicada uma vez que houve falta de pagamento do imposto, fato impeditivo, previsto no artigo 527-A do RICMES e que abaixo transcreve. Aí eu menciono o artigo 527-A. Por fim, quanto aos juros, assim como já classificado por este tribunal por tratar-se de fatos ocorridos em 2011 e 2012, entendo pela aplicação da súmula 10 revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas para limitar os juros incidentes no crédito lançado no ano inicial à taxa Selic, incidente nos tributos federais. Então, eu menciono
a súmula 10 já revisada. Diante do exposto, de tudo que dizemos, consequências do recurso ordinário interposto por empório, M e L, comércio de alimentos e bebidas limitadas, e dar-lhe parcial provimento, aplicando a súmula revisada número 10 deste egrégio tribunal, para limitação dos juros de mora, mantendo, no mais, a decisão recorrida. É como voto, presidente, coloco à disposição dos pares. Agradeço, doutora Anselmo. O processo está em discussão. Só o que está me chamando um pouco a atenção, se não estou enganado, o suposto fornecedor era paulista, correto? Paulista? Seria paulista aqui. E essa cópia de cheque foi compensada lá em Curitiba, né? Eu não atentei para esse detalhe, presidente. Não, porque o valor está até próximo do valor da nota, né? A diferença não é muito grande, mas tem um carimbo aqui que foi compensado lá em Curitiba. Tem um carimbo aqui. E eu não atentei para isso, apenas eu entendo que, de qualquer forma, mesmo sendo compensado lá, acho que está totalmente improcedente aí esse pagamento, né? Eu também não acolho, eu acolho assim a totalidade ou nenhum pagamento, né? Só um momento só. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de empório M&L, Comércio de Alimentos e Bebidas Limitada, foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da doutora Maria Anselmo. Passar para o processo de Antônio Carlos Pereira Martins, recurso ordinário, relatoria do doutor Alexandre, não há protesto por sustentação oral. Já é possível disponibilizar o relatório e o voto, doutor Alexandre? Eu creio que já está disponível, presidente. Ok, então, doutor Alexandre nos apresenta os autos? Pois não. Bom dia a todos. Trata-se de uma acusação fiscal um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a cuidar no dia a dia aqui, porque ela foi lavrada contra o sócio da empresa. Aqui, o senhor Antônio Carlos Pereira Martins era sócio da empresa Pris Food Limitada. Essa empresa foi desenquadrada do Simples Nacional por ter ultrapassado o limite de faturamento nos anos 2016, 2017 e 2018.
Constatada essa irregularidade, né, o fisco paulista notificou os sócios da empresa para sanar as irregularidades por ter ultrapassado o sublimite, né? Então, precisaria proceder à regularização de toda a escritura fiscal deles com base no regime periódico de apuração. E os sócios, por algum motivo particular, decidiram, em vez de regularizar a situação fiscal da empresa, decidiram encerrar a empresa. Por conta disso, o auto de infração foi lavrado, constando o sócio majoritário, São Antônio, como o devedor principal, e o sócio, Roberto de Oliveira Neves, como devedor solidário. Foram intimados os dois, né, da lavratura da auto de infração. Apenas o seu Antônio apresenta a defesa, o Roberto deixa de apresentar a defesa. Posteriormente, é apresentada uma defesa em nome da Pris Food, mas é analisada só a defesa do autuado. E, em primeira instância, o processo é mantido. O autuado apresentou recurso ordinário e, em linhas gerais, ele alega que a empresa estaria regular, né, na data do encerramento, que não havia dívidas com o fisco naquele momento, que o senhor Roberto, que é o solidário, não prestou defesa, mas a empresa Pris Food teria prestado defesa, então ela supriria a falta de defesa do senhor Roberto. Ele reitera durante o recurso as alegações de inexistência de dívida na data do encerramento da empresa, enfim. As alegações são essas. A dota representação fiscal apresentou contra-razões a recurso ordinário, pedindo pela manutenção da decisão recorrida. Em linhas gerais, é isso que nós temos no processo. Eu vou ao meu voto. O recurso ordinário do autuado, da maneira como analiso, pode ser conhecido por preencher os requisitos legais para tanto, motivo pelo qual passo sua análise. Importante consignar que não há recurso apresentado pelo solidário Roberto de Oliveira Neves. As circunstâncias que levaram o FR autuante a lavrar a acusação fiscal diretamente em face dos ex-sócios da empresa Pris Food, indicando no AIM o sócio majoritário como autuado e o sócio minoritário como devedor solidário, encontra-se detalhado no relatório circunstanciado de folhas 9/11, a seguir parcialmente transcrito. E eu transcrevo aqui as razões do porquê a empresa não foi autuada sem o sócio. E até o desencadear das situações, né? Não sei se é o caso. Acho que lendo aqui fica claro por que houve irregularidade aqui. Fala aqui no relatório circunstanciado. O presente AIM foi lavrado em decorrência de desenquadramento da empresa Pris Food do regime tributário do Simples Nacional, em razão de seu faturamento acumulado em 2015 ter superado em mais de 20% o limite legal para nele permanecer. O infrator foi sócio dessa empresa até de 24 de março de 2015 até a data de sua baixa em 6 de dezembro de 2019. De fato, verificou-se que no mês de 2015 já havia constatado excesso acumulado de faturamento da empresa, porém inferior a 20%, o limite legal. No mês de 11 aumentou mais um pouco e no mês de 12 o excesso ultrapassou o limite e passou a ser superior a 20% do limite previsto em lei. Em decorrência a referida empresa incorreu no que está estabelecido no artigo 3º, parágrafo 9º da Lei Complementar 123, que determina a exclusão do regime do Simples Nacional a partir do primeiro dia do exercício seguinte das empresas que excedem seu faturamento, além do máximo estabelecido. A empresa foi alertada em 23 de outubro de 2019, por meio de aviso com anexos enviado via DEC, a autorregularizar-se quanto aos exercícios de 2015, 16 e 17. Passado o prazo para autorregularização, permitida pelo fisco, que deixaria a empresa a salvo de penalidades, nada foi apresentado, limitando-se apenas a informar o encerramento de suas atividades e baixando, portanto, sua inscrição estadual em 6 de dezembro de 2019, em função de distrato, datado de 30 de novembro. Em decorrência da inação, o fisco lavrou em 5 de 10 de 2020 o termo de registro de exclusão do Simples Nacional, desenquadrando o contribuinte de ofício, nos termos da legislação vigente. Com efeitos a partir de 1 de 1 de 2016, e notificou em decorrência da obrigatoriedade de apresentar as guias e livros fiscais
o último nosso sistema é SPED Fisco Federal, de vez que o novo regime perante a Cefaz passou a ser, desde 1 de 1 de 2016, o RPA, Regime Periódico de Apuração. Mais uma vez, a notificação não produziu efeitos em relação ao contribuinte e o fisco teve que lavrar o auto-infração, que é o que nós estamos analisando aqui. Em linhas gerais, é isso. Ensino meu voto assim, como visto, a acusação fiscal foi lavrada pelo fisco em decorrência de falta de pagamento de ICMS por parte da empresa Prisfood, em razão de ter ocorrido o seu desenquadramento do regime periódico, regime de tributação do Simples Nacional, tendo em vista que referente à pessoa jurídica ultrapassou, nos exercícios 2016 a 2019, o percentual de faturamento que permitia que o tributo estadual, ICMS, continuasse sendo recolhido pelo regime simplificado de tributação. O faturamento da empresa Prisfood, acumulado em dezembro de 2015, superou em mais de 20% o limite legal permitido para permanência no regime do Simples Nacional, situação que se repetiu nos períodos. Eu vou precisar retificar o voto aqui. Nos períodos de 2016 a 2019, o que motivou o fisco paulista a realizar sua notificação em 23 de 10 de 2019, folha 2/14, para que regularizasse sua situação, tendo em vista que estava impedida de usufruir dos benefícios do Simples Nacional desde o exercício de 2016. E aí eu transcrevo os termos da notificação. Siga o meu voto. Ocorre que, após o recebimento de referência da notificação, ao invés de realizar a regularização de suas pendências tributárias, decidiram os sócios da empresa Prisfood encerrá-la na situação em que se encontrava, apresentando o pedido de baixa perante a JUSESP em 6 de 12 de 2019. Folhas 35, 38 e 978 e 980 dos autos, são os documentos que comprovam esse pedido de baixa. Sigo. Fato que levou o fisco a desenquadrar a referida empresa de ofício do regime do Simples Nacional, tendo notificado a empresa em 5 de 10 de 2020 e 3 de 12 de 2020 para que cumprisse todas as obrigações, principal e acessórias, do regime periódico de apuração, relativas aos exercícios de 2016 a 2019, tendo a empresa apresentado manifestação externando apenas o entendimento de não existir imposto a ser recolhido. Portanto, a sequência dos fatos, como ocorridos, acaba por afastar a alegação apresentada pelo sócio autuado em seu recurso, de que a referida empresa estaria em situação fiscal regular perante o fisco na data de seu encerramento, e que sua baixa foi procedida sem que houvesse tributos a serem recolhidos. Isso porque, tendo ultrapassado o limite de faturamento do Simples Nacional, deveria a Prisfood ter apurado seus tributos pelo regime periódico de apuração, nos termos do artigo 7º da Portaria CAT 32 de 2010, que eu transcrevo a seguir. Tal providência não foi tomada, optando os sócios da empresa por encerrá-la antes mesmo de realizar a verificação dos tributos eventualmente devidos, em razão de ter sido excluído do Simples Nacional antes do seu encerramento. Com razão ainda, adota a representação fiscal, ao esclarecer que a legitimidade do fisco bandeirante para exigir o imposto de empresas submetidas ao regime do Simples Nacional tem previsão legal, ao teor do artigo 33, parágrafos 1º C e 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que eu transcrevo a seguir. Também não pode ser acolhida a alegação recursal de impossibilidade de responsabilização por solidariedade dos sócios pelas dívidas tributárias da Prisfood. Isso porque essa tem previsão legal contida no artigo 134 CTN, artigo 9º da Lei Complementar 123 de 2006 e no artigo 7A da Lei Federal 11.598, que eu também transcrevo a seguir aqui. Assim, a infração resta confirmada tanto pelas provas dos autos quanto pela própria manifestação do autuado, que insiste na tese de inexistência de dívida para com o erário paulista e de ilegitimidade estativa e passiva, não havendo sequer questionamento quanto ao valor exigido originalmente no AIM exordial, motivo pelo qual eu entendo que deva a acusação fiscal ser mantida. Nesses termos, conheço do recurso ordinário do autuado e ele nega o provimento, mantendo sua decisão recorrida nos termos aqui proferida. Em linhas gerais, é isso. Ele questiona só a legitimidade dele como sócio, para figurar como parte do processo, do fisco para poder atuar, por entender que era a incumbência do fisco federal, e que estaria regular na data do encerramento, e na sequência, ele encerra a empresa praticamente uma semana depois de receber a notificação do fisco, pedindo que se autorregularizasse. Em suma, é essa a situação. Então,
Agradeço, doutor Alexandre. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Eu vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ao Jardim Antônio Carlos Pereira Martins foi conhecido e não provido nos termos do voto do Alexandre. Passa processo de Paulo Rogério Sminkiewicz Eireli, recurso ordinário. Relator Dr. Paulo Maceta, não há protesto por sustentação oral. Bem, o AIN tem só uma infração, que é acreditamento indevido de fornecedores que tiveram a situação cadastral enquadrada como nula. Eu vou pular o meu relatório e vou passar o voto, que eu vou tentar fazer um pouco mais sucinto, porque ele está um pouco longo. Vou lá no item 10. Importa destacar que a infração consiste no acreditamento devido, dado que as notas fiscais em que se basearam o acreditamento não atendem às condições previstas no item 3, do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, dado que os emitentes de notas fiscais foram considerados inidôneos. Ainda, a infração abrange 9 fornecedores inidôneos: Global Tex, FPS, AF Têxtil, Flávio Davi Ramos, Endlin, GES Comércio, Paulista Comercial, Comercial Distribuidora, Marfim Comercial. Não prospera a alegação da autuada de que a saída das mercadorias comprovaria a entrada das mercadorias e, por isso, o creditamento seria devido. Ocorre que a infração caracteriza-se pelo creditamento baseado em documento fiscal inábil. Tendo a empresa sido considerada inidônea, os documentos por ela emitidos a partir da data que a empresa foi considerada inidônea são inábeis. Assim, não é possível o creditamento feito baseado nesses documentos, independentemente se a mercadoria entrou na autuada ou não. Não deve ser acatada a alegação da autuada de que as declarações de inidoneidade de suas fornecedoras não podem reagir. Está certo. Temos que a inidoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento ou da empresa, e o procedimento administrativo da Fazenda Pública apenas constata tal situação. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração de inidoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data em que cada empresa foi considerada inidônea. A alegação da autuada de que os documentos fiscais são hábeis por terem sido previamente autorizados pela Cefaz não merece prosperar. A autorização da Cefaz para a emissão das notas fiscais não faz com que tal documento não possa ser considerado inábil, nem garante a idoneidade da fornecedora. Isso decorre dos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da Portaria CAT 162 de 2008, que são claros ao dispor que a autorização de uso da nota fiscal eletrônica não gera a validação das informações nela contidas, e caso haja erros, os documentos podem ser considerados inábeis. Resta, então, que seja analisada a alegação de boa-fé da autuada, segundo a súmula 509 do STJ. Tal súmula indica que deve ser, para reconhecer a boa-fé, tem que haver o cumprimento cumulativo de 3 requisitos: a demonstração da veracidade das operações de compra e venda, com a apresentação de tratativas comerciais e a comprovação do transporte, a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal do fornecedor, e a existência de provas de pagamento. Para isso, é necessário que analisemos os 3 requisitos para cada uma das empresas inidôneas. Daí aqui eu fiz coloquei em tópicos, né? Então, analisar os documentos apresentados pelas empresas, temos Global Tex, tratativas comerciais e transporte, ela apresenta recibo de frete, e-mail e declaração da fornecedora com placas dos veículos que transportaram
as mercadorias. Daí eu falo, os recibos de frete não são prova apta a demonstrar nem o pagamento dos fretes, pois estão desacompanhados de movimentação financeira. Os e-mails trocados são prova fraca frente aos valores das operações, pois não há negociação, somente envio de pedidos. Ainda são usados os e-mails MIP, um e-mail que está aí, e o e-mail de Promax, e-mails aparentemente alheios ao fornecedor. Por fim, a declaração da fornecedora que indica as placas do veículo é datada de 29 de março de 2018, mas curiosamente é endereçada como resposta à notificação de número 683/2021, datada de 7 de janeiro de 2021, sendo que ela é apresentada como uma resposta da autuada, porém assinada pelo sócio da fornecedora. Assim, não ficam comprovadas as tratativas comerciais e o transporte das mercadorias. As consultas comerciais, ela só entrega, como consulta da regularidade fiscal, ela entrega só atos constitutivos e protocolo de entrega desses atos de recebimento pela JUSESP e consulta do CNPJ datado de 2022, ou seja, bem depois das operações. E como pagamento, ela apresenta recibos de pagamento. Minha análise fica que os recibos de pagamento não são acompanhados de movimentação bancária, cheques ou outra comprovação da forma que foram feitos os pagamentos. Frente aos valores movimentados, seria esperado haver tais comprovações. Assim, daí os documentos não cumprem o necessário para comprovar a realização dos pagamentos. Passando para a FPS, como tratativa comercial só apresenta e-mails, que são, o e-mail utilizado é Promax, né? Notem que é o mesmo e-mail da empresa anterior, e incluindo que a própria fornecedora, ela indica que o contato da FPS seria esse e-mail, FPS Produtos Alimentícios @outlook, isso na folha 87. Se não ficam comprovadas tratativas comerciais, ela só, quanto à regularidade, só apresenta consulta do CNPJ datada de 2022, e para pagamento ela apresenta duplicatas e um comprovante de TED. As duplicatas não são acompanhadas de movimentação bancária, cheques ou outras comprovações, e frente aos... e o TED é de R$2.000, valor muito inferior às operações. Assim, tais documentos não vão cumprir o necessário para comprovar. Da F-Têxtil, como tratativas comerciais, apresenta recibo de frete e e-mail, tendo os mesmos problemas dos anteriores. Ela apresenta, para regularidade, ela apresenta a consulta do CNPJ de 2022 e apresenta uma consulta do CADESP de 13 de junho de 2018. Sendo que as operações ocorreram de 30 de maio a 22/6, a consulta do CADESP de 13/6 comprovaria a regularidade fiscal, a consulta de regularidade fiscal à época da operação. Para pagamento, também apresenta recibos sem qualquer acompanhamento de movimentação e alguns comprovantes de TED que não representam nem 5%, cerca de 5% dos valores da operação, ou seja, não comprova o pagamento. A empresa Flávio David Ramos de Oliveira Esperandio apresenta como tratativas comerciais e-mail e um contrato. O e-mail não tem relação com a empresa e o contrato apresentado é de valor inferior às notas fiscais da fornecedora. Além disso, o contrato apresenta cláusulas não usuais, como não estabelecer prazo de fornecimento, mesmo que as notas do fornecedor tenham sido todas emitidas em um período de 31 dias. Estabelecer pagamento em 43 parcelas, estabelecer que o pagamento seria todo feito por cheque de terceiros. Aqui eu queria deixar claro que ele coloca no contrato que ele só vai pagar com cheque de terceiro. Ele não vai usar nenhuma outra forma de pagamento. Enfim, tais provas não garantem as tratativas comerciais, não comprovam. Regularidade fiscal ele só apresenta consulta do CNPJ de 2022 e como pagamento duplicata sem qualquer comprovação de movimentação financeira. Passo para a Enlin. Como tratativas comerciais apresenta e-mail e contrato. O e-mail que tem de tudo, que é igual da empresa anterior. O contrato apresentado tem somente uma página, sendo extremamente simplificado. Ainda, o contrato é de 23/2/2018 e coloca prazo de entrega de 30 dias. Ocorre que a primeira nota fiscal, considerada inidônea, é de mais de 30 dias do contrato.
Ainda, o valor do contrato não atinge 20% do valor total das notas fiscais, e o contrato é de 23/2/2018, mas autuado em e-mail de 19/7, né, 5 meses depois, informa que está sendo enviado esse contrato, sendo que nessa data de julho já não tem mais nenhuma nota fiscal emitida após essa data. Ainda, o e-mail de envio do pedido é de junho, 14 de junho, data de emissão da última nota fiscal, ou seja, não comprova as tratativas comerciais. Regularidade fiscal apresenta o consulta do CNPJ 2022, mas também apresenta uma consulta ao CADESP de 14 de junho. Então, essa de 14 de junho é uma comprovação fraca, porque é só do último dia das operações. E como documento para pagamento, apresenta só duplicatas, sem qualquer movimentação financeira, cheque, outra comprovação. A Jazz Comércio Distribuidora só apresenta e-mails. O e-mail utilizado é aquele Promax, que a gente já viu em outros fornecedores, sendo que a própria autuada apresenta que o contato do fornecedor seria jazzcomercial@gmail, ou seja, diferente do que ela apresenta. Como regularidade fiscal, ela apresenta a consulta do CNPJ datada de 11/2019, certidão negativa de débitos tributários com a dívida ativa de São Paulo e consulta de CADESP datada de 28/1/2019. Como está dentro do período, mas não é do período, é uma comprovação fraca, né? Como pagamento, apresenta só duplicados, sem qualquer movimentação financeira, o cheque comprovaria o pagamento dessas duplicadas. Paulista Comercial Distribuidora, ela vai, como tratativa comercial, só apresenta e-mails, o mesmo e-mail Promax, e como consulta de regularidade fiscal, ela apresenta CNPJ datado de 2022 e consulta ao CADESP de fevereiro de 2019. Essa consulta ao CADESP comprovaria a consulta com regularidade fiscal na época. E como pagamentos, apresenta só recibos de pagamento também, sem nenhuma outra comprovação. Comercial Distribuidora RA Eireli só apresenta e-mails como tratativas comerciais, também e-mail da Promax, e ela também indicaria outro e-mail, o raalvescomercial@gmail, como contato da empresa. Apresenta a consulta de regularidade fiscal, apresenta só a consulta do CNPJ 2022, e como pagamento só duplicatas, também sem nenhuma comprovação de pagamento dessas duplicatas. Marfim Comercial apresenta e-mails para comprovar as tratativas comerciais, também o e-mail da Promax, e também ela havia indicado outro e-mail como contato do fornecedor. Como regularidade fiscal, apresenta consulta do CNPJ 2022 e como pagamento duplicado, sem estar acompanhado de movimentação bancária, cheque ou outra comprovação. Pelo acima exposto, vemos que nenhuma das fornecedoras autuadas conseguiu comprovar ter cumprido os 3 requisitos necessários para comprovar sua boa-fé. Assim, não comprovando sua boa-fé, resta que a infração deve ser mantida. Ante exposto, conheço o recurso ordinário e a ele nego o provimento. Presidente, é assim que eu voto. Agradeço ao Dr. Paulo. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Falta o Dr. Paulo fazer o registro do voto. Desculpa, eu esqueci de registrar um segundo só. Está registrado, presidente. Muito bem. Então, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Paulo Rogério Eireli foi conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Paulo. Passar para o processo de Sabugi Logística Limitada, recurso ordinário, relator Dr. Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Já é possível disponibilizar o relatório e o voto, doutor Alexandre? Pronto, presidente. Acho que já está disponível para todos. Muito bem, doutor Alexandre nos apresenta os autos. Bom dia novamente. Temos aqui um caso de infração de crédito devido ao imposto, um caso em que a empresa lançou a crédito em dia valores de precatórios alimentares que ela adquiriu dos proprietários originais, né? E por algum equívoco aqui, achou que podia utilizá-los como forma de abater um valor de imposto no mês a mês, né? Essas infrações ocorreram entre novembro de 2020 e julho de 2022, e a empresa foi autuada por conta autuada em 18 de 11 de 2022 por conta de constatadas essas irregularidades. A acusação foi mantida em primeira instância. Teve uns detalhes em primeira instância. O jogador tributário converteu em diligência esse processo para duas providências, né? A juntada da OSF, que foi feito, e manifestação fiscal que tinha deixado de ser apresentada. E, por conta disso, o contribuinte apresenta o recurso ordinário contra a decisão de primeira instância, que manteve o AIM, e nele ele alega que o auto-infração é nulo, porque a OSF não autorizava a fiscalização do período de fevereiro de 2022 a julho de 2022, que a manifestação fiscal prestada pelo FR era intempestiva, devia ser desentranhada, que possui direito de compensar os débitos do ICMS com créditos decorrentes de precatórios, justifica aqui a legislação que ele entende pertinente, que os créditos escriturados foram homologados pelo Poder Judiciário, estando pendentes apenas um precatório do cedente Jair de Moraes, que a sessão dos precatórios foi comunicada ao juiz de origem dos processos, entende que poderiam ser aplicadas por analogia às regras do decreto 62350 e 66153, referente à aceitação de precatórios como forma de pagamento do imposto. E aí questiona o cálculo da base de cálculo da multa, que a multa seria confiscatória, questiona a taxa de juros e protestou pela citação oral. Adota representação fiscal se manifesta em contra-razões, opinando pelo não provimento do recurso. Eu vou ao meu voto. O recurso ordinário da contribuinte preenche os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, podendo ser conhecido, motivo pelo qual faço a sua análise. A contribuinte foi autuada por escriturar créditos decorrentes de precatórios que foram adquiridos de terceiros,
utilizados para abater débitos de ICMS diretamente na GIA. Procedimento que, no entendimento da fiscalização, infringiu as regras do artigo 59, 61 e 63 do regulamento do ICMS de São Paulo, tendo o julgador tributário de primeira instância julgado procedente a acusação fiscal. Analisa inicialmente as preliminares de nulidade. O contribuinte alega inicialmente que o auto de infração seria nulo em razão da OSF supostamente não autorizar que o FR atuante fiscalizasse o período de fevereiro de 2022 a julho de 2022. Isso porque ela só teria sido notificada a apresentar documentos do período de outubro de 2019 a janeiro de 2022, e não de todo o período atuado, situação que seria vedada pela Lei Complementar 939. Precisa editar, viu, Inácio? 939 de 2003. Sem razão contribuinte. Veja, como bem ponderado pelo ilustre julgador tributário, que a OSF número 13.003.45.21/4, juntada às folhas 710, não tinha em seu campo, denominado trabalhos fiscais, qualquer delimitação temporal das verificações que seriam realizadas pelo FR atuante. E a notificação fiscal, número 5955/2022, encaminhada a contribuinte, com o objetivo de dela obter informações, só poderia mencionar, naquele momento, a requisição de documentos emitidos até janeiro de 2022. Isso porque referida notificação havia sido emitida pelo fisco em 15 de fevereiro de 2022, como pode ser visto nas folhas 9 desses autos. Mas é fato que os trabalhos fiscais não estavam limitados temporalmente à data de emissão da mencionada notificação, sendo certo que os documentos inicialmente solicitados pelo fisco somente foram entregues pela contribuinte depois de 19 de maio de 2022, folhas 63/251. Tendo sido constatado pelo FR autuante que as GIAs apresentadas pela contribuinte até o mês de julho de 2022 indicavam o lançamento indevido de créditos decorrentes de precatórios judiciais, motivando a lavratura do AI exordial em 7 de novembro de 2022. O único limite de prazo que a Lei Complementar Estadual 939/2003 menciona acerca da realização dos trabalhos fiscais é o prazo que permite o restabelecimento da espontaneidade para contribuintes que queiram corrigir irregularidades fiscais, mesmo já tendo sido iniciados os trabalhos de fiscalização. Referido prazo é de 90 dias contados da data de entrega dos documentos solicitados pela autoridade fiscal, conforme textos que segue transcrito. Eu transcrevo o artigo 5º, que incisos 1, 3 e 7 da Lei 939/2003. Sigo no meu voto. Ao que tudo indica, a contribuinte apresentou os documentos ao fisco em 19 de maio de 2022, momento no qual teve início a contagem do prazo de 90 dias, prevista no artigo 5º, inciso 7º da Lei Complementar 939, para a conclusão dos trabalhos fiscais, prazo que findou em 17 de agosto de 2022. Assim, foi desta última data até a data da lavratura do auto de infração que a contribuinte teve restabelecida sua espontaneidade, período no qual lhe era permitido sanar as irregularidades constatadas pelo FR atuante por meio da denúncia espontânea, para que pudesse ficar a salvo da imposição de penalidades. Artigo 138 CTN. Direito que, de fato, não foi por ela exercido, dando causa à lavratura da acusação fiscal em 7 de novembro de 2022. Assim, afasto, portanto, a referida alegação de nulidade. Alega ainda a contribuinte nulidade da decisão recorrida por não ter reconhecido a suposta perda de prazo para o FR atuante apresentar sua manifestação fiscal, acerca dos termos da defesa apresentada. Entende que referida perda de prazo seria vício que macularia o presente processo administrativo. Em que pese o bem elaborado argumento recursal apresentado pelo contribuinte, não compartilho de sua conclusão. Isso porque a manifestação fiscal sobre os termos da defesa apresentada pelo contribuinte, a princípio, não é peça obrigatória ao segmento do trâmite processual, podendo, inclusive, ser realizado julgamento, mesmo sem que a manifestação fiscal tenha sido apresentada, conforme artigo 36 da Lei 13.457 de 2009. Entretanto, o artigo 25 da mesma Lei 13.457 permite que o órgão julgador determine a realização de diligências que entenda necessárias na execução do processo. Eu transcrevo aqui. E foi o que ocorreu, tendo em vista que o julgador tributário foi o julgador tributário que determinou a realização de diligência para fins de obter do FR atuante tanto cópia da OSF
13.001.345.21.0-4, quanto dele obtivesse também manifestação sobre os termos da defesa apresentada. Nada de irregular nesse procedimento, motivo pelo qual acolho referida alegação de não acolho referida alegação de nulidade. Quanto ao mérito, o contribuinte apresenta argumentos justificando sua conduta, por entender que teria direito de compensar seus débitos de ICMS com créditos decorrentes de precatórios que por ela foram adquiridos de terceiros, créditos que seriam legítimos por terem sido homologados pelo Poder Judiciário, pendente apenas a homologação dos créditos decorrentes do precatório número 692178/2021, do cedente Jair de Moraes. Informa ainda que a cessão dos precatórios de seus credores originais para contribuinte autuada foi devidamente comunicada nos autos dos processos judiciais respectivos, e que seria o caso de aplicação, por analogia, das regras dos decretos 62.350 e 66.153, permitindo a aceitação de precatórios como forma de pagamento de ICMS. É importante mencionar que a contribuinte autuada não lançou em dias créditos decorrentes de precatórios de natureza tributária e próprios, decorrentes de ações judiciais por ela mesma movidas em face do fisco bandeirante, e nas quais teria sido vencedora. Pelo contrário, pois é fato incontroverso que a tomada de créditos pela contribuinte autuada se deu com base em precatórios alimentares que por ela foram adquiridos de terceiros, conforme extenso material probatório juntado aos autos. Resta analisar, portanto, a legalidade da conduta contribuinte, pois o fisco afirma que referido creditamento se mostra indevido em razão da ausência de amparo legal para tanto. Também é importante esclarecer que o fisco não questiona a possibilidade de aquisição ou mesmo a legitimidade dos precatórios que foram utilizados para contribuinte autuado. O que se questiona foi a possibilidade de utilizar referidos créditos da maneira como o fez a contribuinte autuada, lançando seus créditos diretamente em dia para abater o valor mensal do imposto devido. Pois bem, o artigo 156.2 do CTN elenca a compensação tributária como uma das causas de extinção do crédito tributário. E o artigo 170 do mesmo diploma legal determina textualmente que a compensação tributária só poderá ser autorizada por meio da edição de lei ordinária, por meio da qual serão estabelecidas as condições e garantias necessárias para que ocorra validamente a modalidade de extinção do crédito tributário. Eis o teor de ambos os artigos mencionados. Aqui eu acho que compete ler. Artigo 56. Extingue o crédito tributário a compensação. Inciso 2. Artigo 170. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Seguindo meu voto. Ocorre que a pretensão da contribuinte autuada esbarra no fato de não existir lei ordinária editada pelo Estado de São Paulo, permitindo a compensação dos débitos de ICMS com créditos de precatórios de natureza alimentar e adquiridos de terceiros. Situação já analisada inúmeras vezes, tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê das emendas a seguir transcritas. Aqui a do TJ, ainda de 2016, não é factível a compensação de débito de ICMS com crédito oriundo de cessão de precatório de natureza alimentar, pois esta forma de extinção da obrigação tributária existe lei que a autorize. E, decisão do STJ, também de 2016, a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares vencidos, não pagos e adquiridos de terceiros, só é possível à luz do artigo 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora. Sigo no voto. Também não prospera a alegação recursal da contribuinte de não se tratar de compensação que deveria ser veiculada por meio de lei ordinária, e sim a que decorreria diretamente da regra do artigo 78, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88. Regra esta que, em tese, legitimaria a compensação de débitos tributários de ICMS com créditos de precatórios vencidos e não pagos pelo fisco estadual. Eis o teor do referido dispositivo. E vale ler só o texto escrito aqui, artigo 78 fala assim, começa já desse jeito, ressalvados os créditos de natureza alimentícia, segue o artigo falando sobre a possibilidade de utilização dos precatórios, e o parágrafo 2º fala o seguinte, as prestações anuais a que se refere o caput desse artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício que se refere,
poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Então, os precatórios normais podem, exceto os que foram ressalvados aqui. E os de natureza alimentícia são um dos que são ressalvados pelo artigo 78. Sigo o meu voto. Como se vê do trecho acima grafado, embora o texto, parágrafo 2º, esclareça que os precatórios não liquidados até o fim do exercício terão poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora, é certo que o caput do artigo 78 da DCT exclui expressamente a possibilidade de se proceder à compensação de tributos com créditos precatórios que tenham natureza alimentar. E não restam dúvidas que, no caso desses autos, os precatórios adquiridos pela contribuinte têm natureza alimentícia e não tributária, como se vê dos documentos de folha 63/257. Tal entendimento também encontra amparo em decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme se vê de emendas a seguir transcritas. E aqui eu tenho uma sequência de decisões, todas agora do ano 2023, que, em regra, repetem a primeira. Fala o seguinte: atração, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, compensação com precatórios, crédito precatório judicial de natureza alimentar, impossibilidade de compensação por força do artigo 78, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias. Ausência de lei estadual autorizando a compensação de débitos tributários, legislativo até e segue o voto. Impossibilidade. E as outras decisões são todas no mesmo sentido. Então, sigo no meu voto. Assim, ainda não existe regra legal editada pelo governo do Estado de São Paulo autorizando a utilização de precatórios alimentares para fins de compensação tributária com débito de ICMS, sendo inequívoco o entendimento de que o artigo 170 do CTN, que nem o artigo 170 do CTN, muito menos o artigo 78 da DCT, tratam dessa modalidade de compensação de precatório. Também não prospera a pretensão da contribuinte em justificar o creditamento devido, utilizando o precatório de natureza alimentar, com escuro na regra do artigo 63, inciso 4º do Regulamento do ICMS de São Paulo, regra que, em seu entendimento, deveria ser aplicada, por analogia, para compensação por meio de precatórios. Isso porque o texto normativo indicado não contém qualquer previsão que autorize a tomada de crédito decorrente de precatórios judiciais. Vejamos. E aqui eu transcrevo o artigo 613, inciso 4º, para demonstrar que não há essa previsão em referida regra aqui do regulamento. Veja que no texto acima grafado, que até mesmo a regra do artigo 613, inciso 4º do regulamento, faz remissão à necessidade de obediência à disciplina estabelecida pela legislação, ou seja, sem lei em sentido estrito, tratando do tema, não há que se falar em possibilidade de tomada de crédito decorrente de precatórios alimentares adquiridos de terceiros. Assim, não existindo autorização vinculada em lei ordinária permitindo a compensação de débitos do ICMS com crédito decorrente de precatórios adquiridos de terceiros, é de se reconhecer o acerto do trabalho fiscal, que deve ser mantido, razão pela qual, no mérito, o recurso ordinário não pode ser provido. Questionamento da correção e autorização da multa aplicada não pode ser acolhido desse julgamento, a 13, tribunal. Questionamento da multa por confiscatória também não é acolhido, por exigir afastamento de artigos da Lei 6374 ainda vigentes, em medida que é vedada pelo artigo 28 da Lei 3.457 de 2009. Por fim, questionamento do recursado da taxa de juros por superior à Selic não comporta provimento. Isso porque o auto de infração inaugural não trata de exigências fiscais anteriores a 1/11/2017, data em que os créditos de natureza tributária passaram a ser corrigidos pela taxa Selic, Lei Estadual 16.497 de 2017 e Decreto 62.761 de 2017. Ou seja, não há, no caso dos autos, incidência dos juros fixados pela Lei 3.918 de 2009. Nestes termos, conheço e nego provimento ao recurso ordinário, mantendo sua decisão recorrida nos termos em que proferida. É como voto, presidente. Agradeço, doutor Alexandre. Só um momento que o sistema está um pouco lento. Tudo bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
Encerrada a votação, o recurso ordinário de Sabugi, Logística Limitada, foi conhecido e não provido. Nos termos, voto do Alexandre. Muito bem, vamos retornar ao processo de Artvisão, Van Gogh Comércio de Produtos Promocionais Limitada. Acredito que a doutora Luciana não conseguiu inserir os arquivos, né? Não. Então, eu sugeri o seguinte, então, eu acho que talvez, como a doutora Luciana já pediu preferência, não há opção mais de pedir vistas. Então, Pois talvez, eu acho que uma opção é retirar de pauta e pautar na semana que vem de novo, Tá. para ver se até semana que vem ela consegue colocar os arquivos. Eu consigo, com certeza. Eu vou resolver essas questões aqui técnicas que estão atrapalhando e Não teve como. Eu ia ter que separar as 21 páginas, uma por uma, para conseguir ficar naquele tamanho. Por algum motivo, esse PDF precatório. Esse PDF tem um tamanho muito grande e eu também não entendi o que houve. Mas tá bom, então eu vou devolver o processo. Obrigada, Inácio. Desculpa aí o transtorno, gente. Tá, e a gente consegue colocar para semana que vem. Ok. Só um momento aqui, eu já vou até anotar aqui. Muito bem, com isso encerramos o processo dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 23 de novembro de 2023. Agradeço a presença de todos e pedir para os votos encerrar a gravação.